sou uma mulher indígena, que eu vou começar falando sobre nós somos parte dos povos que mais silenciado no Brasil há 523 anos. Atualmente, segundo o IBGE, fala que nós somos 305 etnias, quer dizer, isso considerado identificado aldeado, e 274 línguas, que estão em retomada também. Isso significa que já teve mais de 1.000 línguas faladas no Brasil, línguas indígenas, e o que sobrou é 274 línguas. Existe hoje, que a gente se chama parentes, e parentas, que existe indígena que mora na aldeia, e existe também parentes que moram na periferia, na cidade, que não são identificados muitas das vezes nem como branco, nem como negro, nem como indígena. Ou seja, não lugar, ou seja, ninguém. E aí, essas questões não se discutem. Quando a gente não conhece ou desconhece alguém, a gente não existe. Então, se não existir, a gente não discute nada, as políticas públicas, não se discute nada. Ou seja, a gente acha que está bem. Então, por isso que eu começo a falar a partir dessa narrativa, na qual eu também me sinto desse lugar, que eu vim desse lugar dos povos silenciados, que somos nós, povos originários do Brasil. Inclusive, Brasil não fomos nós que colocamos esse nome, Foi colocado pelos invasores europeus, dizendo que aqui no Brasil tinha selvagens. Por isso que a gente trata... eu estou falando enquanto brasileiro, a grande maioria fala que tudo que é da Mata Atlântica, tudo biodiversidade, animais, o inseto, seja lá o que for, trata como selvagem. E aí nós somos parte dessa selvagem, digamos assim, que nós somos gente que entende que somos parte também dos não-humanos, que eu costumo dizer que se humano e não-humano se relacionam de igual para igual, pelo menos no nosso ponto de vista enquanto indígena. E aí, os europeus, invasores, falaram que a gente era selvagem, não tinha rei, não tinha alma, digamos assim, não tinha lei. Então, isso já começa o silenciamento aí, E outra coisa que eu acho muito complicado para a gente discutir a diversidade e o respeito pela diversidade, se a gente entende, que a grande maioria dos brasileiros entende que a história do Brasil começa na invasão. Eu acho bom isso, porque isso vai questionar, inclusive, o próprio brasileiro, como se identificar se é brasileiro ou não é brasileiro. Porque essa questão vem muito para a gente, fala, olha, você é índio de verdade ou não é índio de verdade? Por isso que eu estou falando. É aqueles parentes que são identificados, não identificados nem como branco, nem como preto, nem como indígena, eles não são índios de verdade, ou seja, não é nada de verdade. Então, é a partir daí que eu quero questionar sobre a questão da minha própria experiência enquanto arte. O que é arte? Como eu sou curadora, educadora, eu sempre trago, a partir desse lugar do silenciamento, das minhas inquietações, para discutir essas questões. Aí eu costumo dizer assim, olha, como é que eu vou usar essas histórias, E aí eu começo a usar essa metáfora, a história, como duas paredes não contadas, Como eu trabalho com exposição também, eu uso essa ideia da exposição como duas paredes, história não contada. E aí eu quero, assim, tratar a partir disso, Aí você deve já saber qual história que não são contadas e quais histórias que a gente conta enquanto indígena. Por que a gente não conta essa é uma parede, que é a invasão, o processo da invasão colonial, porque teve muitos séculos e até hoje a gente está retomando, a partir de várias lutas dos parentes,
de muitos parentes que já não estão mais aqui hoje, mas a gente conseguimos dizer que nós estamos retomando, inclusive, a nossa forma de ser, a nossa língua, a nossa voz. Então, eu acho que a partir daí eu quero trazer um pouco a ideia do Jader Esbel, que é um artista bem renomado, falava que para falar da arte indígena, não tem como você não tratar sobre a vida indígena e o território indígena. O território, com essa amplitude, né, de modo geral, a forma de a gente existir. E aí eu quero trazer, a partir disso, sobre a questão do nosso entendimento, né, que é outra parede, que eu diria assim, que a gente chama de nossa cosmovisão, quer dizer, a nossa forma de entender o universo na qual a gente está se inserindo. E trazendo essa questão, né, eu queria falar sobre essa questão da importância, como é que a gente preserva o meio ambiente. Quer dizer, a gente não é separado da coisa, a gente é junto da coisa, né? Então, o que eu quero dizer, né, com isso? Eu lembro que meus parentes, e eu também cresci assim, escutando esse conhecimento, né, que os nossos parentes sempre falam dos Ijás. O que é Ijá? Ijá, para a gente, todas as coisas dos seres da terra, inclusive o vento, tem seus espíritos. Ou seja, quando a gente vai fazer artesanato, vai fazer casa, a gente vai fazer roça, a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vai retirar essa matéria-prima para o nosso uso, para nosso alimento, quer dizer, a gente faz ritual para pedir permissão para os espíritos daqueles seres, né, na qual a gente entende também como parte da gente. Então, levando em conta sobre essas questões, né, eu vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que vocês conhecem, todo mundo. Então, inclusive, a pedra, para a gente tem um Ijá, né? A gente fala que o Ijá, a minha avó falava que e a minha avó não falava português, a minha avó nunca estudou, mas ela falava Guarani. E ela falava na língua que a pedra tem um espírito muito resistente. E se a gente provocar muito o espírito das pedras, ele pode se desencantar. E quando se desencanta, pode fazer tragédia. E vocês sabem muito bem que a Brumadinho e Mariana é o resultado disso. Porque os Ijá das pedras se desencantaram, porque realmente foram muito provocados. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que eu quero trazer aqui, como é que a gente pode contribuir, nós enquanto indígenas? Nós enquanto indígenas, não estou falando só de Guarani, eu sou Guarani, mas eu não estou falando, eu estou falando de modo geral, nós indígenas, como é que a gente pode contribuir, né, para essa crise, na verdade, essa crise climática, que a gente está vendo discutindo aqui, né, eu acho que isso é muito importante, né. E aí eu lembro que recentemente, né, meu filho foi para a universidade, e aí ele falou para mim, ele foi, inclusive, para engenharia ambiental, e aí ele falou para mim que ficou feliz e foi. Depois de um ano, ele me ligou e falou para mim, mãe, eu vou desistir. Aí eu falei, por que isso? Porque eu não tenho competência. Se eu estudasse na escola particular, talvez eu teria mais competência, porque cálculo de física e química é muito pesado na universidade. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, tudo bem, então desiste, tá? Tranca a faculdade, faz o que você quiser. Aí ele trancou, eu realmente saí. Por que eu falei para ele isso? Porque eu vi que ainda estava um pouco imaturo para lidar com esse racismo estrutural, né? Essa discriminação, esse desconhecimento, esse silenciamento que a gente vem sofrendo. Eu vi que ele ficou frustrado, ele ficou decepcionado, achando que a culpa é dele. E aí eu falei para ele, não, filho, é o seguinte, eu acho que você precisa perceber que a incompetência não é seu. A incompetência é das universidades. Por quê? Por que eu falo isso? Porque nós, indígenas, de modo geral, nós temos a nossa forma de resolver física e química, inclusive fazendo ritual. E isso a gente pratica no dia a dia, que a gente chama de ritos, né? Nós temos ritual para tudo quanto é coisa.
Essa é a nossa forma de educar e preservar o nosso ser e também aquele que está em torno da gente, que é o nosso mundo, né? Que é o próprio nosso corpo, é o mundo. Na sociedade, pensamento ocidental, parece que a coisa se decepa, né? Se separa da coisa. Porque no nosso não é. A gente é junto da coisa. E aí, eu acho que é uma provocação que eu quero trazer, é essa questão de que eu falei para o meu filho, olha, não é você que é incompetente. Na verdade, é a própria universidade. Eu não estou dizendo que os professores não podem só ensinar dessa forma. Eu não estou dizendo, não estou falando que isso não é certo. Eu estou falando que é certo da forma que sempre a sociedade juruá, que a gente chama de juruá, não indígena, né? Vem praticando o método de ensinar qualquer situação, que esse é um pensamento ocidental que foi tratado como ciência e que o nosso ciência sempre não é falado. Quando nós indígenas, os quilombolas, a comunidade tradicional, quando ocupa em determinado espaço, acha que só entrar é importante. E aí não dialoga como essa juventude que traz o conhecimento, carrega o conhecimento seu povo. Isso não é valorizado. E aí que eu estou falando assim, como é que a gente vai contribuir se a gente não é escutado? Então, se a gente não está sendo escutado, ou seja, não é só entrar na universidade, e quando a gente acaba entrando na universidade, a gente começa a se embranquecer. E não é? E aí como é que você fortalece o outro, né? E nas minhas andanças, na minha experiência, tanto acadêmica, tanto curadora e quanto educadora, eu fui entendendo que para a gente contribuir um com o outro, a gente precisa, são duas coisas muito importantes, pelo menos para mim. Entender o processo da colonização do Brasil, inclusive, que não foi, o desastre não foi pouco, foi muito, ferida, desastre, várias coisas, né? E aí eu quero dizer que isso é uma coisa, e outra coisa que é como que os parentes contam a história. Por mais que nós fomos discriminados, né? Exterminado, tentativa de exterminar, né? Porque isso é uma tentativa de exterminar. E eu acho que aí, que eu acredito, que a gente resistindo essa forma de a gente continuar, inclusive a língua. A gente continua falando a nossa língua. E muitas universidades, por exemplo, discutem sobre, você aprende a falar, quando você vai procurar, você encontra até a língua latim. Agora, a língua indígena, você não encontra em lugar nenhum. Então, trazendo esses juventude, não é para embranquecer, é para escutar de fato, que a gente chama de rendu. O que é rendu? Rendu para a gente dizer, escutar com o corpo. Né? Na minha língua guarani, rendu não é só escutar pelo ouvido, rendu é escutar com o corpo. Quando a gente fala rendu, eu posso também rendu dor no meu corpo. Então, eu diria assim que escutar com o corpo, não é só com o pensamento. E isso, eu diria que você, essa ideia de se colocar no lugar do outro, não é só escutar, né? Também tem que sentir a dor, junto com aquele. Então, eu acho que, para a gente, de fato, dialogar, né, é necessário esses dois se equilibrarem, tanto o conhecimento que a gente carrega, enquanto indígena, e outros que é da universidade, eu não estou dizendo que isso não é importante, para a gente se somarem, para que a gente, de fato, se escutarem e se respeitarem e se valorizarem de igual para igual, né? Para que a gente pensar, construir outros caminhos. Outros caminhos que eu diria assim, qual caminho? Eu não sei. Eu não tenho receita pronta. Mas eu acho que a partir da escuta é muito importante. E não é só escutar, como dizia minha avó, escutar com o ouvido e passar pelo outro. É isso que eu estou falando. Então, para a gente se somar, fazer parte da soma, né? E quando a gente soma, a gente amplia a coisa, né? E quando amplia a coisa, esse é o nosso desafio.
de todo ser humano. E, para isso, a gente também precisa do nosso chão. Que, para nós, a língua guarani é Nhandecieté. O que é Nhandecieté? É um corpo feminino. Nhandecieté é o chão que a gente pisa, que a gente chama de mãe verdadeira, nossa mãe verdadeira. E se a sociedade ocidental não entender que a gente tem que aprender a pisar leve, como diz no nosso costume guarani, os homens, quando ele começa a engrossar a voz, eles têm ritual de passagem, que eles têm que aprender a pisar leve. O tom de falar, o comportamento diante não só das mulheres, mas sim do própria terra que ele pisa, que a gente chama de pisar leve, né? Perueui, né, que a gente chama. Isso ritual é para sempre. Inclusive para ele entender que ele está de passagem aqui na Terra. E por isso que o corpo da Nhandecê, ela precisa estar firme e sem ferida, para que isso não atinge também propriamente dito os homens também. Né? Então, eu agradeço e eu fico por aqui.